Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, estamos chegando com o programa Novo Alvorecer mais uma vez e eu quero desejar que a bênção de Deus, que a sua graça e a sua paz esteja sobre você e também a sua família, no nome do Senhor Jesus. Este programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais, situado na Rua Princesa Isabel, número 52, bem no centro da nossa cidade de Caratinga. O programa de hoje é com conteúdo da lição de escola bíblica dominical e nós estaremos tratando aqui de um assunto importantíssimo da palavra de Deus com o tema deste trimestre que nós estamos estudando sobre a carta de Hebreus. Nós vamos a um intervalo rapidinho e voltamos já já com você. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio o pastor Adriano e também o Joás, que está aí na reserva, quase se tornando titular. Titular, não. Quase, né? Né, Joás? Vamos lá, a lição que nós estaremos estudando, a lição de número 2, que nós ministraremos nesse próximo domingo, dia 14 de janeiro de 2018. O tema da lição é uma salvação grandiosa. Textuário da lição, capítulo 2, versículo 3 da carta aos Hebreus, e o versículo é o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A verdade prática é uma sentença interessante aqui, pastor Adriano. A salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação à nossa dádiva recebida. Não é? Não foi obrigatório, né? Não foi colocado de forma obrigatória. Foi uma dádiva, um presente, e nós devemos valorizar isso. Uhum. Então, ou seja, aí dentro da nossa maneira de entender, então, se você separar alguém já desde o seu nascimento para ser salvo, seria uma salvação uma ação compulsória? Compulsória, né? Porque essa palavra compulsória é obrigado, quer dizer, né? Algo amarra. Obrigatório. Uhum. O texto da nossa leitura bíblica em classe é Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 18. Basicamente aí então é o texto que nós estaremos trabalhando na lição de hoje. Acho que eu nunca vi uma lição com tantos versículos sendo separados aqui para trabalhar. Tá certo. A folha inteira, hein? Não é? Então vamos lá. O autor dá início à sessão de Hebreus, o capítulo 2, com uma forte exortação ou uma chamada de atenção. Era necessário por parte dos cristãos maior firmeza em relação às coisas espirituais. O que o autor observa entre eles era certa negligência diante do fato de tão grande importância como é a salvação. Nesse aspecto, a resposta, então, devia ser dada por meio do retorno às verdades anteriormente ouvidas e que haviam sido esquecidas. E aí? Quem começa? Olá, Jós. Se você olhar do jeito que ele começa esse segundo capítulo aí, ele exorta quem está lendo a carta de Hebreus a ter mais atenção com as verdades que já temos ouvido, né? Uhum. E parece que é uma coisa até recorrente na igreja, parece que é um problema da igreja hoje, né? Não vamos generalizar tanto, mas é um problema que nós identificamos na igreja, que a igreja hoje, por exemplo, tem falado mais do que ouvido, né? Nós falamos no Face, no Instagram, no Twitter, né, no YouTube, nós estamos falando na televisão, né, rádio e tudo mais. A igreja hoje tem falado muito, né, e é muito pertinente esse início aí desse segundo capítulo de Hebreus, quando o escritor chama a responsabilidade de prestar mais atenção ao que ouviu, né? Então, uma igreja que fala muito, de repente, ela tem que parar um pouco para ouvir mais. Porque né? esse ouvir vai levar a uma reflexão, né? Isso.
guardar daquilo que foi ouvido, seria essa a Ouvir ideia? e ter uma responsabilidade com aquilo que está ouvindo a respeito do reino. Né? Parece que eles receberam a salvação, as boas novas do Evangelho, e agora nós estamos salvos pela graça, beleza, tranquilo, né? Como se a salvação fosse uma coisa qualquer. Né? E não é o caso. Né? Ai de nós, né? Negligenciar especial. algo tão grandioso, tão valioso. O autor colocou uma palavra anterior à negligência aqui, que é letargia, que é um estado de dormência, né? E às vezes as pessoas até acordam, mas ela volta a dormir novamente. Então, Acorda, mas continua sob algum efeito do sono, aquele né? sono, né? E continua praticamente do mesmo jeito, né? Sem acordar 100%, agir. Ainda está sonolenta. Ainda né? está sonolento. Então, na verdade, a igreja, pelo que dá para nós entendermos, né, a igreja da época, ela estava enfrentando essa dificuldade. É por isso que vem aí o versículo 3, né? Como nós vamos escapar se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, na verdade, ele estava chamando a igreja a prestar atenção. Ei, acorda, presta atenção, o assunto é sério. Parece que quando a gente lida muito com uma coisa, a gente acaba se acostumando. Não sei se vocês viram a declaração essa semana do ministro da Defesa, né, Raul Jungmann. Essa semana que ele diz é a semana que nós estamos gravando, né? A gente grava uma semana passada. antes. Ele fez uma declaração sobre a violência no Rio de Janeiro. Ele disse que o povo do Rio de Janeiro está vivendo uma naturalização do anormal. Né? Não é normal ter 14, 17 tiroteios por dia, não é normal 150 policiais mortos, né? Num período muito curto de tempo. Não é normal. Mas o povo está vivendo sua vida. Está trabalhando, está vivendo, está se acostumando com a violência. E ele disse que isso não é bom. Né? E parece que se a gente não deve ter essa mesma atitude de se acostumar, né, com as coisas do reino, que são muito grandiosas. O que infelizmente, né, a igreja daquela época estava enfrentando, você falou, não vamos generalizar, mas infelizmente parte da igreja moderna também está nessa situação. Se acostumando, né? Os detalhes da salvação as pessoas são pouco observados. Aquela né? coisa, até cultuam, né? Cumpre o ritual. Eles cumprem o ritual, mas com relação à volta de Jesus, Jesus está voltando, eu devo estar preparado, tenho certeza da salvação. Está faltando, isso está faltando. Eu tenho dito que falta calor, fogo no coração. E brilho nos olhos. Fogo no coração. O Joás falou aí sobre a grandiosidade da salvação, que é o tema que o autor vai colocar aqui, o autor da lição coloca no primeiro subtópico, no primeiro tópico, e vai discriminar isso aqui em 3 subtópicos. E no primeiro ele diz que, fazendo aí esse contraste entre as alianças do Sinai e do Calvário, enquanto a antiga aliança foi intermediada pelos anjos, e isso aqui a gente precisa deixar isso aqui bem claro, né? A nova aliança tinha Jesus, o Filho de Deus, como o seu mediador. O autor, então, faz uma analogia entre as duas alianças para que o contraste entre ambas fique bem definido. Como que a gente vai explicar e de uma maneira entendível isso aqui, que a primeira aliança, ou antiga aliança, foi intermediada pelos anjos? Fica fácil para a gente a nova aliança intermediada por Jesus, isso ok, não é? Mas a primeira aqui intermediada por anjos, como que a gente explicaria isso aqui? Nós estávamos conversando, né, em off, eu e Joás, me perdoe. Nós estávamos conversando e assim, aparentemente ficou um pouco obscuro aqui. Eu acho que deveria ter sido melhor explicado. Mas quando nós vamos no capítulo 2, na leitura bíblica, o versículo 2 está escrito assim, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, aí vem o 3, como escaparemos nós? Então, ou seja, a antiga aliança, em muitos momentos, houve palavras da parte de Deus que foram transmitidas por anjos. Abraão, tudo bem que Abraão foi antes da lei dita em si, dada por Moisés, mas eles fazem parte da antiga aliança. Começou lá com eles, né?
com Abraão, com Isaac, com Jacó. Os mandamentos foi dado para a nação de Israel, descendência de Abraão, né? Já nação lá na frente, mas eles faziam parte desse antigo pacto. Né? Tanto é que a gente vai ver na aplicação da lei coisas que Deus já havia mandado Abraão fazer lá atrás, né? Sacrifícios, a circuncisão, por exemplo. Isso, e outra coisa, né, várias coisas que nós já vemos antes da lei do Sinai. Mas, né, voltando aqui ao assunto, por exemplo, Abraão recebeu mensagem através de anjos, né, Isaac, Jacó da escada, e por muitas vezes as palavras ditas por eles, se eram de bênção, se cumpriu. Se eram também de maldições, se cumpriram também se cumpriu. Então aí que o autor colocou aqui, ó. Se a palavra dos anjos, mesmo sendo palavra de sentença, é óbvio que palavra do anjo é a mando de Deus. Era a palavra de Deus, eles eram os mensageiros. Mas se mesmo sendo palavras, né, de chamando a atenção, né, palavra de exortação, aí foi isso que o autor falou, elas se cumpriram, não caiu nada por terra, quanto mais agora. Que é do próprio Criador. O próprio Filho, Criador de todas as coisas. Isso aí. Lembrando, né, Adilson, que nós estamos no capítulo 2. No capítulo 1 ele fala da superioridade do Filho com relação aos anjos. Isso vai ficar bem explicado agora. Né? Certo, se a palavra dos anjos não cai, a do Filho, então... Muito menos. O segundo e o terceiro subtópico aí para nós finalizarmos em 2 minutos que nós temos no bloco, o autor coloca que essa salvação grandiosa foi primeiramente anunciada pelo Senhor e posteriormente por aqueles que a ouviram. E aí? O fato de ouvir só, simplesmente, não colocaria em dúvida? E ouvir por boca de terceiro, por exemplo? Essa salvação que foi proclamada a tantos discípulos, né, e aos apóstolos, ela teve uma sequência na vida deles mesmo, eles passaram para frente. Seria o cumprimento do ID, né? É. Seria o cumprimento do ID de passar de Atos capítulo 2, aos outros. Atos capítulo 2, Lucas registrou que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? A doutrina do próprio Jesus, aquela que eles aprenderam. Capítulo 28 de Mateus, né? Olha, ide, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo quanto eu tenho vos ensinado. Então, ou seja, eles ouviram de Jesus e passaram adiante. Então, ou seja, o que nós temos que frisar nisso aqui é o que o autor coloca, que a mensagem apostólica era essencialmente a mesma palavra de Deus. Né? E o terceiro subtópico aí tinha uma outra coisa que fazia valer a confirmação, era o selo, né? De presença, né, do Espírito Santo. De originalidade, né? Exatamente, que era a presença do Espírito Santo, que foi, primeiramente, for anunciada ao Senhor e testemunhada pelos que ouviram, instrumentalizada pelo Espírito de Deus. Tem aqui bem no meio do texto, né, tem uma frase assim, o Espírito Santo é o agente por trás de cada milagre e sinal operado na história do povo de Deus. Tanto no passado quanto no presente. Legal. Nós vamos dar uma pausa no programa Novo Alvorecer. Não saia daí. Nós voltamos já já para continuarmos esse assunto palpitante no programa de hoje. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, o segundo bloco do nosso programa. Vamos lá então para o segundo tópico da nossa lição. Uma salvação necessária é o tema que o autor coloca aqui. E ele vai colocar nos seus 3 subtópicos subsequentes aí, algo interessante que ele diz que na mentalidade do judeu da qual o autor participa, o homem foi feito foi feito como coroa da criação. E a ele foi confiado todo o domínio. Todavia, devido à queda, esse domínio fora perdido. Na mente do autor, essa escritura, portanto, em harmonia aí, né, com o Salmo 8, não pode se aplicar a Adão, nem tampouco a raça pós-queda, mas a Jesus, o Messias, por meio da cruz, ele veio restaurar a humanidade caída. E aí?
sempre nós ouvimos que o homem é a coroa da criação. A ideia aqui que seria que Jesus, pós-queda, Ele está fazendo referência ao Salmo 8 lá, porque ele diz a partir do verso 5, mas a partir do verso 6 que ele já começa a citar o Salmo 8, né? Que é o homem, para que te lembres dele e tal. Né? E o comentarista aqui, ele fala que esse homem aí do Salmo 8, né? Ele é o Messias. É quando Foi ele que redimiu a humanidade. Quando o salmista diz que fez um pouco menor do que os anjos. Ainda que no capítulo 1 de Hebreus diz que ele é superior, maior do que os anjos. Aí o assunto, o segundo subtópico aqui, o senhor já pode englobar ele junto aí. Mas aí o que acontece? Quando o salmista diz que fez menor do que os anjos, no sentido da humanização de Jesus, quando certo. ele se encarnou. Que aí tem até uma expressão lá, né? Entre os versículos 7 e 9 aí, um pouco de tempo. Então seria um pouco menor do que os anjos por um pouco de tempo. Pouco de tempo, né? Que seria exatamente durante o período da encarnação. Antes da encarnação, maior, superior que os anjos. Criador. Encarnou menor do que os anjos, e depois que ele ressuscitou, né, tomou posse de todo o poder, já estava com o corpo glorificado, maior do que os anjos novamente. Então, por um pouco de tempo, Jesus se tornou menor do que os anjos, no sentido de humanização, né, quando ele se tornou humano. E aí, Joás? Fechou? É isso. Então, ok. O autor vai mais adiante aí, ele coloca no terceiro subtópico, por intermédio da glorificação, ele diz que na mente do autor, Cristo não sofreu para ser glorificado, mas ele foi glorificado porque sofreu. Foi por intermédio do sofrimento que ele foi coroado de glória e de honra, que é o que está no versículo 9 do capítulo 2, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe aí, que diz que vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor. Na verdade, não tinha outro caminho, né, que Jesus pudesse passar para poder conquistar a salvação, e também no sentido de satisfazer a justiça de Deus. O caminho era a cruz, né? Então, o autor ele coloca aqui, na verdade, né, Cristo não sofreu para que pudesse ser glorificado, mas o fato dele estar glorificado, porque sofreu, porque ele sofreu, né? Até, né, não tinha outro meio. Então, lá no Getsemane, né, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Então, ou seja, o caminho era o caminho do sofrimento, né? E aquilo levou ele, né, a tomar posse, né, novamente. Mateus 28, 18, né, ele diz: quando ressuscita, é-me dado todo o poder, ou seja, ele ressurge glorificado. E quando a gente vê, por exemplo, Isaías falando no capítulo 53, a impressão que a gente tem é que Isaías estava vendo tudo acontecer, né? E encaixa muito bem aqui nesse subtópico número 2, né? Por meio do sofrimento do Redentor. Então a salvação que nós temos foi por meio do sofrimento. Ou seja, é de graça, mas não foi de graça, né? É de graça para nós. Cristo pagou um preço altíssimo, né? Então essa questão aqui, foi por meio do sofrimento, né, e por intermédio da glorificação. Ele nos salva através do seu sofrimento e garante esta nossa salvação por meio da sua glorificação. Fechado aí, ô Joás? Comentaristas como Bart Ehrman, né, que hoje é um especialista importante sobre a história do cristianismo e tudo, mas é um ateu, né, apesar disso, né, mas ele escreve muito sobre isso. Ele fala que nunca houve por parte de Israel, por parte dos judeus, o entendimento de que o Messias sofreria. E ele dá uma série de explicações sobre isso, né? Ele tem um livro famoso aí, eu não vou citar o nome para não fazer propaganda, mas né? Ele chega a dizer isso, que não é uma verdade. Assim, eu estou falando porque o comentarista acabou citando isso na revista, né? Mas o entendimento rabínico, embora não seja todo coeso, muitos rabinos entendiam o servo sofredor lá de Isaías, entendiam que aquilo se tratava do Messias, né?
apesar da grande oposição que tem hoje, né? Eles negam que o Salmo 22, esse Salmo 8, o Salmo 2, aí, o Isaías 53, né? Eles negam que isso é o Messias. Está falando de várias pessoas, menos do Messias. Que o Messias não poderia sofrer, o Messias não poderia morrer, né? No entendimento de alguns judeus aí, né? Desde aquela época. Né? Maimônides, judeus importantes. Isso por causa da visão política, né? Isso. Maimônides mesmo, ele diz que o Messias ele viria e ele restauraria o Sinédrio, ele traria de volta o reino davídico. Isso tudo é verdade, mas eles colocavam todo o foco nisso. Né? Eles negligenciavam passagens como do céu. E o grande problema é a esperança disso dentro dos aspectos da lei, né? Eles esperam toda essa restauração aí, mas com aspectos da lei ainda, aí é complexo. Na verdade, ele viria restaurar em todos os aspectos, né? A lei, questão do culto, questão política, principalmente, a visão, o foco de Israel foi muito em cima dessa questão política aí. Né? E quando vê Jesus no sentido como Isaías proferiu há 700 anos, né, foi aí um dos meios pela qual eles não creram, né, na maneira como Jesus ele veio, né? Certo. Ok. Vamos dar uma pausa aí. Você de casa não sai daí, o programa Novo Alvorecer volta já já. De volta com o programa Novo Alvorecer para o último bloco de hoje. E o assunto que nós estaremos trabalhando é uma salvação eficaz, onde o autor aborda aqui, senhores, a vitória sobre o diabo no primeiro subtópico. E ele diz que na conclusão do argumento aqui do texto em apreço, né, que é o capítulo 2 de Hebreus, o autor mostra os métodos e os resultados dessa grandiosa salvação. Para que a salvação se efetivasse, o Salvador precisava sofrer e morrer pelos homens. Somente por meio da morte na cruz, o diabo, arqui-inimigo dos homens, seria derrotado. E aí? Ele até usa um pouquinho abaixo aqui, né, a palavra no original, né, no grego, que o sentido é destronar. Tirar do trono, né? Satanás, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, ele se apossou de uma autoridade. E o único meio de tomar essa autoridade da mão dele seria pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando Cristo ele padeceu na cruz do Calvário, morreu, sofreu, foi coroado. Aí foi a derrota do diabo. Exatamente. Tirou essa autoridade, destronou Satanás. Eu não sei se o Joás lembra, Joás morou algum tempo fora aqui da região, mas a década de 90, né, até o finalzinho dela, eu não sei de onde saiu essa história, mas foi muito dito que quando Jesus morreu, o diabo fez uma festa no inferno, aquele negócio todo. Saiu até hino, música fizeram com isso. Né? Até o tipo da festa diz que tinha. Eu ouvi alguém dizer que o diabo fez um forró lá no inferno, não sei o que, para comemorar a morte de Jesus. Eu não sei se você ouviu alguém com a falácia dessa, né? Não estava por aqui. Mas foi muito comum aqui na nossa região. Mas no Rio também tem muita história dessa aí. Desculpa os irmãos do Rio que estão assistindo aí, mas tem um problema. Não é só regional, é algo da igreja brasileira de inventar essas coisas. E aí, como é que fica diante de uma afirmação dessa? A gente tem que ter cuidado, né, de falar o que a Bíblia não diz. Na verdade, você não encontra base bíblica nenhuma para esse argumento. E pelo contrário, né? Totalmente. Né? Primeiro que, se você analisar, o último lugar que o diabo estaria agora é no inferno. Porque Paulo diz, nós temos comprovação de vários textos bíblicos que ele está nos ares. Né? Então, é uma heresia essa questão aí. Primeiro, né, por se fazer uma reunião no inferno. Segundo, que na verdade Satanás sabia que ele estava
caindo do cavalo. Derrotado mesmo. Estava sendo derrotado através do que Jesus estava sendo. Isso, né, por intermédio da cruz, Cristo destronou e desarmou Satanás das armas que ele então possuía. Olha, Colossenses 2,15 está escrito assim: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Foi isso que Jesus fez. Despojando, né? O pastor já explicou aqui. Né? Tomar autoridade. Tirou a autoridade que eles tinham agora. Né? Certo. Apesar de ele ter uma certa influência sobre o mundo ainda, né? Mas a autoridade não é mais... É limitada, né? Como era, né? Então, e Jesus os expôs e envergonhou, né? Envergonhou o pai da mentira, né? Certo. Seus assecas, né? E outro, que além da vitória sobre o diabo, também a vitória sobre a morte. Com a entrada do pecado no mundo, a morte passou a ser um inimigo temido. Aí o autor coloca que, todavia, ao morrer na cruz por todos os homens, Jesus venceu a morte. Ele morreu, venceu a morte porque ele ressuscitou. E foi o que ele disse para João né, no Apocalipse, né, no capítulo 1. Olha, João, sou eu. Fui morto, mas eis que estou vivo e vivo para tudo sempre. E tenho agora autoridade. E além do mais, diríamos então que na verdade a morte não o matou, né? Ele se entregou à morte. Né? E ele falou, né, agora tenho a chave, né, a autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Então, ou seja, foi exatamente, Jesus venceu a morte, no sentido de tomar essa autoridade, né, do inimigo, e agora se apossou novamente de algo que Adão e Eva entregaram para Satanás lá no Éden. Né? Certo. E aí, Joás, fechou aqui? Fechou, né? E também a vitória sobre a tentação. E a gente tem alguns exemplos aí de Jesus sendo tentado no deserto, por exemplo, sendo tentado no tropeço em algumas decisões que os fariseus pressionaram ele para tomar decisões contradizendo os seus próprios ensinos e por aí vai, né? E o texto é claro que em tudo ele foi tentado. Inclusive da parte de alguns dos discípulos, né? Questão de Pedro lá mesmo, Jesus reconheceu que aquela fala de Pedro era uma brecha que Pedro tinha dado para Satanás. Porque se tinha alguém que não queria que ele chegasse na cruz, era Satanás, né? Então Jesus repreende: para trás de mim, Satanás. Então ele foi tentado em todos os aspectos. E saiu vencedor, né? Vencedor. E nos fez vencedor também. Sobre esse aspecto, né, da vitória sobre a tentação, até o comentarista vai frisar aqui a questão dele ser sumo sacerdote, né? Isso. Que o escritor aos Hebreus ele deixa bem claro que o sacrifício que o Senhor ofereceu foi único, né, na história, e que ele aconteceu de uma vez por todas, para sempre, né? É eterno. Não existe no céu digamos assim, um templo como tinha antigamente, né, no povo de Israel, onde existe o sacerdote, né, o sumo sacerdote está lá oferecendo o sacrifício todo dia. Não existe isso. Cumprindo um ritual. Ele né? já ofereceu de uma vez para sempre. Sem necessidade de repetir e de acréscimo, né? Isso. E isso, por causa disso, hoje nós somos livres, né, dessa tentação, livres de ceder ao pecado, livres do pecado nesse sentido. Né? Quando alguém tropeça num pecado, né, é um tropeço, não é uma pessoa que vive pecado. Dominada pelo pecado. Porque Jesus já livrou os seus disso. Né? Então esse sumo sacerdócio de Jesus foi perfeito. Né? Ele é o sumo sacerdote, é um sacerdote que ofereceu de uma vez para sempre o sacrifício pelos nossos pecados. Não precisa mais de sacrifício. Sem emenda, sem acréscimo, sem nada, né? Não tem mais essa necessidade. Né? E através desse sacrifício, o Senhor nos deu autoridade para vencer as tentações. Isso é importante. Tudo isso faz parte do sacrifício de Cristo. Tivemos vitória, né? Cristo teve vitória e nos concedeu vitória sobre Satanás, sobre a morte e sobre as tentações. Certo. Ok, fechamos aqui então. Amém. Obrigado, Deus abençoe vocês. A você de casa, é possível vencer todos os problemas, as tentações, o adversário. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem vai
te ajudar a fazer isso é a presença de Jesus na sua vida. Tá certo, meu irmão? Permaneça firme na presença de Deus e você vai sair do outro lado vitorioso. Eu quero agradecer a você por nos acompanhar mais uma vez aqui no programa Novo Alvorecer e retornaremos amanhã a partir das 22 horas. Que Deus abençoe você, a você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe e compartilhe aí os nossos vídeos para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.